O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem, caríssimos irmãos e irmãs, nós fizemos a festa de Nossa Senhora das Dores. Estava ao pé da cruz Maria, a mãe de Jesus, de pé, silenciosa, sofrendo. Anteontem fizemos a festa da cruz, exaltação da cruz. E hoje, no Evangelho, há a resposta teológica e litúrgica a estas duas festas que nos levavam quase a uma tristeza, a cruz e as dores de Maria. Hoje, São Paulo, usando a primeira carta aos Coríntios, nos fala de um ponto essencial da pregação de Paulo. Paulo anunciava Jesus crucificado e ressuscitado. Este é o mistério principal do cristianismo. Jesus, Filho de Deus, se tornou homem, apanhou muito pela maldade dos homens, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Este é o grande anúncio. Justamente São Paulo diz que se nós tirássemos a ressurreição de Jesus do nosso credo, nós seríamos as criaturas mais miseráveis e mais loucas do mundo. Porque nós fazemos tantos sacrifícios, fazemos de tudo para o mundo, com a sua lei mundana, materialista, não nos sufocasse, e depois, para quê? Caímos na mesma, não temos nenhuma esperança. E pelo fato que Jesus ressuscitou de verdade, e que nós acreditamos neste evento histórico, que Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou, está vivo e não morre nunca mais, que nós aceitamos de sermos batizados na morte com Cristo, descendo na água do batismo. E da água ressuscitamos criaturas novas. Naquele momento, Jesus aplica para nós o mistério da morte e ressurreição dele. Como batizado e batizado que todos nós somos, graças à bondade de Deus, nós fomos mortos ao pecado original e pessoal, na hora do batismo. E no mesmo instante, Jesus nos ressuscita para a vida nova. Somos homens e mulheres novos, porque pertencemos ao mundo da ressurreição, ao mundo da vida. É uma lembrança, este Evangelho, é um anúncio
é a verdadeira evangelização sempre presente e sempre atual, que até o fim do mundo vai interessar a todos os homens e a todas as mulheres. A nossa vida é provisória e termina com a morte deste corpo, mas a nossa esperança cristã nos dá a certeza que há a ressurreição final, com o corpo novo também, que São Paulo, a quem lhe fazia a pergunta: mas se o corpo morre e apodrece no cemitério e até alguns corpos são queimados, como vai ressurgir? E São Paulo, achando um pouco graça com um sorriso, diz: quando você quer uma planta nova, você bota na terra um caroço, uma semente, e aquela semente, aquele caroço, pequeno que seja, brota e se transforma na grande planta que dá até frutos, conforme a espécie da semente e do caroço que colocou na terra. Na mesma coisa acontece conosco. O nosso corpo batizado é sagrado, é templo de Deus, mas morre porque desta terra é fruto do pecado. Porém, a igreja, que muito valoriza os cemitérios, porque estão sepultados aí corpos que foram batizados, aqueles corpos que apodrecem quimicamente estão ali como semente, da qual vai brotar o corpo novo, conforme a nossa fisionomia, a nossa personalidade, conforme a semente que foi colocada. É o corpo novo, como um corpo imortal, um corpo espiritual, como o corpo de Jesus e de Maria, que já está no céu. Por isso que Jesus ressuscitou e foi chamar logo a mãe dele, para que homem e mulher tivessem este início, e a primícia de São Paulo, para que nós nos confirmássemos na fé, que nós também, homens como Jesus, mulheres como Maria, vamos ressuscitar com o corpo novo, imortal, espiritual, com as leis do Espírito. Nada de corrupção e nada de limitações. Esta é a nossa fé. Se todos cristãos e todas cristãs refletissem um pouquinho mais sobre este mistério que é fundamental da nossa fé cristã, e se deixassem acompanhar por este mistério, e se deixasse contagiar na alegria da vida nova, da ressurreição, eu duvido que existiria ainda entre cristãos muita desonestidade, imoralidade, muita corrupção, muita violência, muitos crimes, que às vezes são feitos por cristãos. Estes não acreditam na ressurreição, estudaram o catecismo, mas não encarnaram esta realidade misteriosa, mas de verdade, na vida cristã deles. E para que esta crença na ressurreição de Jesus e na nossa futura ressurreição não fosse só uma ideia, Jesus, através da igreja, recomendou e recomenda de nos alimentarmos com os sacramentos, sobretudo o sacramento da morte do pecado, da ressurreição, vida nova, que é a confissão que continua o mistério da morte e ressurreição de Jesus. E o sacramento da Eucaristia: quem comer do meu corpo, beber do meu sangue, receberá a vida eterna, e eu o ressuscitarei. Palavra de Jesus, que não mente e não pode dizer mentiras. É só esperar a nossa vez. Então meditemos e assimilemos esta mensagem da primeira leitura de hoje. E o Evangelho curtinho de São Lucas. São Lucas é o evangelista da oração. Sempre pega Jesus rezando.
sobretudo quando tem de fazer alguma coisa importante, faz preceder sempre a oração. Às vezes, noites inteiras rezando, se relacionando com o Pai, porque a oração de Jesus não é pedir, é louvar, agradecer, conviver com o Pai dele. Tanto que quando os apóstolos, impressionados, quando Jesus voltou de uma oração, que sempre fazia solitário, num lugar apartado aí, os apóstolos disseram: Jesus, ensina a nós também a rezar assim. Se vocês querem rezar bem, rezem assim: Pai nosso que estais no céu. Esse é o Pai nosso. Pois bem, Jesus, além de rezar, é sempre ativo naqueles 3 anos de apostolato público. E passava de uma aldeia para outra, da Galileia, Samaria, Judeia, sempre andando a pé ou talvez de barco, pregando em todos os vilarejos, cidadezinhas, sempre anunciando o mistério do reino de Deus, sobretudo baseado sobre os 2 grandes mistérios da nossa fé cristã: a morte dele, cruenta, dolorosa, mas a ressurreição que seguiria logo depois. E se fazia acompanhar pelos apóstolos e também algumas mulheres. A presença destas mulheres ao lado dos apóstolos, que não são as mulheres dos apóstolos, porque alguns, como o primeiro Papa Pedro, eram casados, mas eram senhoras, mulheres que, quase impressionadas pela palavra de Jesus, o seguia para servir, não só para escutar sempre o mestre, mas para servir, porque descobriram o verdadeiro segredo da felicidade cristã, que não é receber, mas servir, como Jesus sempre fez e ensinou. Eu vim para servir, não para ser servido. Então elas, servindo aos apóstolos e a Jesus, pagando do próprio bolso o que precisava para manter esses 13 homens, além das ofertas do povoado que sustentavam os apóstolos, elas se sentiram felizes de poder colocar a própria vida servindo, que é uma belíssima lição para a igreja. Se o padre, por quanta boa vontade tivesse de ficar sozinho conduzindo uma comunidade, um grupo, uma paróquia, seria um fallimento solene. Porque se pode fazer alguma coisa válida? É porque o padre conta com a presença de centenas e milhares de pessoas que descobriram o voluntariado, descobriram o segredo da felicidade cristã, que é nos servir. Milhares de nós, leigos e leigas, graças a Deus na nossa paróquia, como em todas as paróquias, gratuitamente oferece parte do próprio tempo, das próprias energias, para servir aos outros. Amanhã, se Deus quiser, vamos começar o 12º encontro com Cristo por todas aquelas pessoas que se acham abandonadas, separadas, mães solteiras, meio socialmente um pouco emarginadas. Mas a igreja, como mãe, as convida para se sentirem acolhidas, amadas, porque Deus veio salvar todo mundo. Todo mundo é precioso para Deus e para a igreja que fala em nome de Deus. Então este é o estilo de Jesus. Desde o início, o Evangelho é sempre um núcleo de ensinamento e de evangelização para imitá-lo e colocar em prática nesta forma. Por que Jesus admitia a presença destas pessoas, além da sua pessoa? Porque Jesus sabia
che a sua permanenza na terra era muito provvisoria. Gesù vive 33 anni, 30 anni in Nazaré fazendo o carpinteiro e 3 anni appena, nem 3 anni, quasi 3 anni, indo di cima a baixo, di Galilea a Giudea, pregando, visitando, fazendo milagres, polemizzando com os inimigos e, enfim, sofrendo, concluindo a vida assim, sepultado e ressuscitou. 40 dias ainda ficou na terra, ressuscitado, sempre andando, aparecendo aqui, lá na Galileia, na Samaria, na Judeia, improvisamente, sumindo, porque é a nova realidade do corpo ressuscitado, para deixar à igreja o exemplo do serviço. Quando Jesus aparecia aos apóstolos, ele deixava preparado o lanchezinho, peixe assado, o pão que ele tinha preparado para, na chegada dos apóstolos, ele mesmo se colocava servindo aos apóstolos. Ele, Jesus, o Rei universal, o Senhor de tudo, ressuscitado, ele se colocava novamente servindo. Jesus continua servindo também no céu. Padre, o que estão fazendo? Jesus, Maria, os santos lá em cima, será que eles se lembram de nós? Eu digo, não estão sossegando, não, estão felizes porque já alcançaram a vida eterna, estão com Deus em contemplação, não tem perigo de eles poder pecar, perder esta graça. Mas eles estão ainda em comunhão conosco. Eles estão sempre intercedendo por nós, imitando a Jesus. Quando um de nós peca, a gente pensa que Jesus veio aí com um pau na mão para bater em nós, porque nós fomos traidores. Fomos traidores, é verdade. Mas ele não bate em ninguém. Mas ele se dirige ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fez. Jesus intercede. A mãe dele é intercessora ao lado dele. Os nossos santos antepassados, que já estão no céu, intercedem por nós. Este serviço é um serviço característico do cristão. Cristão e cristã que se recusa de servir, de assumir alguma obra voluntária em prol da igreja, da comunidade, do grupo, renuncia à sua carteira de identidade de cristão e nunca será feliz, nunca. A felicidade é fruto do serviço, como Jesus fez e ensinou. Aprendamos esta bela notícia. Talvez é mais fácil servir do que ser servido. Experimente e vai ver como a felicidade brota do coração e a pessoa agradece a Deus: Senhor, te agradeço que me deste energias e vontade de ser útil ao meu irmão, a alguma minha irmã. Esta é a calma, a felicidade, a paz que nos acompanha durante o dia e a gente dorme também sonos tranquilos, porque imitou na prática o estilo de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.